Ele tem os cabelos ruivos como fogo, os olhos brancos como a lua. Ele é ágil para cortar algumas bolsas e conseguir algumas moedas. Mas será que ele é apenas um ladrão comum? Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos ao Dados e Danos. E enquanto o nosso terceiro episódio ainda não está pronto, a animação demora um pouquinho para fazer e a gente teve alguns problemas com os kobolds da região que... Vamos deixar pra lá, né? A gente então decidiu contar o passado dos nossos heróis dessa jornada. E hoje você vai conhecer a história de Cário, o Rubro. Mas antes, aquele recadinho de sempre. Se você quer ajudar a gente a crescer e a continuar produzindo um conteúdo de qualidade, não esquece de curtir o nosso vídeo, de compartilhar ele com seus jogadores e se inscrever no nosso canal. E agora, a história de Cário, o Rubro. Eu sou o Cário, todos me chamam de Cário o Rubro pelo fato de ter cabelos ruivos, esse olhar um tanto quanto diferenciado pelo fato da cor dos meus olhos serem brancos. Eu sou humano, ladino, geralmente o ladino é fácil de se esquivar no meio da multidão, se misturar, mas com essas características fica um tanto quanto complicado. Eu acho que aprendi bem vivendo nas ruas, consegui ser mais inteligente do que os meus algozes. Nas palavras de meu pai, eu já nasci vitorioso. Foi por isso que ele me deu esse nome, de Cário. Nasci numa tarde ensolarada de primavera, quando o sol já estava se pondo. Lá no meio do Vale Negro existe uma pequena aldeia, a aldeia de Dum. Foi um parto muito difícil da minha mãe, Liliana. Ela era ruiva como eu. Havia muito temor na minha família porque era a primeira gestação dela e ela teve uma gravidez muito complicada, cheia de febres, de dores, de fraqueza e não havia muita esperança. Tanto ela quanto eu poderíamos não sobreviver àquele parto. Mas eu sobrevivi. E para surpresa do meu pai e da parteira, a característica dos meus olhos brancos só poderia ser um sinal de cegueira, por conta daquela gravidez tão complicada. Mas felizmente eu nasci saudável, era só algo incomum mesmo. Eu cresci com a minha família, meu pai se chamava Owen e era pastor de cabras e ovelhas, minha mãe Iliana era tecelã, eu era o mais velho de 4 filhos, as outras eram 3 meninas, Darla, Merilia e a caçulinha Célia. Nós costumávamos brincar bem na beira da Floresta das Lágrimas. Ou era lá, ou era no caminho que levava até as cavernas de Carco. Meu pai não aprovava muito não, porque ele achava que era muito perigoso. Haviam muitos animais peçonhentos, víboras e crianças da nossa idade poderiam ser presas muito fáceis. E para os lados da floresta acreditava-se na aldeia, né, em que ela era amaldiçoada por conta dos druidas que habitavam aquelas regiões. Se bem que em algumas noites de inverno dava para se ouvir algumas vozes, uivos, algo meio aterrorizante, melancólico que vinha do meio da floresta. Eu nunca vi nada, mesmo na pouca idade, mas era assustador para uma criança. Meu pai era um homem muito severo. Quase sempre o meu castigo era ajudá-lo com os animais. Ora tosqueando, ora alimentando, ora buscando água. Mas eu lembro que um dia o meu castigo foi o abate. Aquela sensação de empunhar uma faca e ter que sangrar um animal pulando nas minhas mãos foi algo totalmente diferente para mim. O ambiente era ensurdecedor por conta do balido dos animais, mas naquele momento, sentir o sangue quente nas mãos tornou tudo muito silencioso, muito fresco, tudo muito puro. E acho que foi naquele dia que a morte me mostrou uma das suas faces. Infelizmente, tempos depois, eu acabei vendo outra face da morte. Uma invasão orc, acho que em busca de minas de cobre, acabou assolando várias aldeias da região.
só lembro do meu pai gritando, fuja, fuja! E entregando a minha irmã Célia nas minhas mãos antes de ser golpeado por um orco. Foi algo muito assustador, assim. Eu saí correndo. Eu lembro que eu saí correndo pela Floresta das Lágrimas, tentando puxar a mão da minha irmã, mas ela ficava tentando olhar para trás. Não adiantava nada. Minhas irmãs já estavam mortas, minha mãe já estava morta, meu pai tinha acabado de ser golpeado na frente dos meus olhos. E a única coisa que eu me lembro foi que uma raiz de um carvalho que estava exposto no meio do caminho, um maldito carvalho. Eu acabei tropeçando e rolando por entre arbustos, espinhos, e me perdi da minha irmã. Eu lembro que eu podia ouvir os cavalos dos orcs, mas ao mesmo tempo eu não podia fugir, porque eu tinha que encontrar a minha irmã. Ela era minha irmã mais nova. Meu pai falou, fuja com ela, tome conta dela. Eu era um filho mais velho, eu tinha essa obrigação, mas não tinha jeito. Eu acabei fugindo, senão eu poderia estar morto e nem estar aqui contando essa história. Eu sei que eu caminhei por mais ou menos 3 dias às margens de um córrego, me alimentando de frutas silvestres, algumas raízes. Aquele córrego me levou até uma pequena vila do lado leste do Rio Negro. Com fome e sem abrigo, só me restou mendigar na porta do convento. Lógico que tive que me aproveitar da cor dos meus olhos e fingir cegueira para ver se descolava algum trocado. Mas eu apanhei dos pedintes que usavam o lugar como sustento. Então só me restava furtar frutas e pequenos objetos dos comerciantes locais. E às vezes, para não ter as mãos cortadas como pena pelos furtos, eu fingia possessões. Tem que ser esperto, né? Mas eu lembro que a morte apareceu de novo. De novo. Eu lembro que numa noite fria de inverno, um dos garotos que dividia um espaço por baixo do assoalho da capela do convento tossia tanto que lhe faltou ar. E eu lembro que eu percebi que ele não respirava mais. Sorte é minha, peguei as roupas dele, as botas, porque ele não ia precisar mais, mas era interessante, foi uma lição que eu aprendi naquela noite. Às vezes a morte ela vem e acaba com o sofrimento dos desesperados, fosse um garoto ou fosse uma cabra. Mais valiosas do que as moedas da porta do convento eram as informações que podia se ouvir por baixo do assoalho do confessionário. Ditas às pessoas certas, valia abrigo e muita comida, principalmente na estalagem da senhora Gwen, uma velha gorda que puxava da perna. Aquela velha parecia bondosa, mas só usava esses agrados para atrair as crianças de rua que prestavam alguns serviços a ela e até alguns de seus clientes. Um dia eu ouvi uns ruídos muito estranhos vindo do fundo da cozinha da estalagem. Até me lembrava as minhas irmãs naquele maldito ataque. Só que então eu entendi o que era. Aquela velha negociava as crianças com um mercador. 2 moedas de cobre por 15 minutos. Cara, isso era um absurdo. Eu não podia tolerar aquilo. Coitada daquela pobre moça. Ela não pôde resistir àquele velho. Quem também não pôde resistir foi a pele do pescoço daquele maldito, quando eu lhe arranquei a faca e apunhalei no pescoço. Aquele sangue humano era ainda mais quente e espesso do que das cabras e ovelhas que eu já tinha matado. Quanto à senhora Gwen, ela não pôde mais andar. Até porque eu furei o nervo da perna que era boa. Por hábito, eu continuei ouvindo as conversas no confessionário, até que um dia fui surpreendido por um dos clérigos, que me viu por entre as frestas das tábuas. Ele olhou para mim e disse: quem conhece a mente dos homens, carrega consigo seus pesadelos. Qual é o seu, Cário? Quem não sabe a sua origem, não pode saber o seu destino. Eu me assustei.
E daquele dia em diante, eu tenho tido pesadelos todos os dias com a invasão orc que dizimou a minha família. É o fardo que eu carrego. Depois disso, com o tempo, eu vaguei por vilas e cidades de diversas províncias dos reinos. Uma vida sempre medíocre, custeada por furtos, roubos, trapaças. Fiz contatos com marinheiros inescrupulosos, contrabandistas, mas eu realmente só matava quem realmente merecia. Os mais gentis que se aproximavam, claramente tinham segundas intenções e eu dava um jeito. Mas quando o negócio era vantajoso, eu até colaborava com os meus companheiros de profissão. Afinal de contas, né? Bons ladrões estão em falta. Mas quando a situação aperta, primeiro a comida, depois a moral. No fundo, eu só quero saber do paradeiro da minha irmã. Saber se ela está viva e, se estiver, reencontrá-la. Depois disso, tomarei de volta a terra no bosque que pertence à minha família e me tornarei um pastor de ovelhas e cabras como meu pai foi. Nem que para isso eu tenha que acabar com os malditos orcs que ainda estão por lá. E para você não perder nenhuma das nossas aventuras, se inscreva no nosso canal, clique no gostei e ative o sininho.